Que bonita profecia, o teu jeito de rezar. Muito bem, olha, tem a alegria de estar comigo hoje aqui o nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Luiz da Silva. Daqui um pouco ele vai acrescentar mais um nome e tal, mas faz parte da vida dele. Bom dia, Dom Giovanni. Bom dia, Padre Moacir. Bom dia, povo de Deus, desta amada diocese de Divinópolis. Isso. Dom Giovanni, eu acho que assim, presencialmente é a primeira vez que o senhor participa conosco nas nossas rádios. Exato. A primeira vez que me pronunciei aqui foi no dia 19 de abril do ano passado, quando fui eleito bispo desta diocese. Estávamos em Aparecida do Norte, sim, reunidos na Assembleia dos Bispos. E hoje tenho a alegria de retornar aqui e espero que essa seja a primeira vez presencialmente de muitas outras vezes, isso, né? Se Deus quiser. É muito importante. Aquela entrevista que nós fizemos com o senhor, eu, o padre Luiz Fernando, né? E o Adriano, ela foi marcante para nós, né? Sim. Era o dia da nomeação do senhor, que foi divulgado a nomeação para ser o 6º bispo da diocese de Divinópolis. Depois a posse foi em 17 de junho, né? E já tem, então... Já tem 9 meses. 9 meses. Estou renascendo nesta amada diocese de Divinópolis. Estou muito feliz aqui, viu? Dom Giovanni? Muito feliz. O que eu sinto de fato é um renascer, um renascer pastoral, um revigoramento interior. Sinto-me feliz aqui, graças a Deus. Tá. Antes da gente falar mais alguma coisa, eu queria perguntar ao senhor, porque há uma proposta também de daqui a pouco o senhor ter também um programa aqui nas nossas rádios, né? Sim. A daqui e a de Pará de Minas também, as 4 rádios, né? Nós estamos trabalhando na organização desse programa, né? Quem sabe vai ser em comemoração à posse do senhor. Sim. E é isso que desejo, né? Aproximar-me mais e mais das pessoas, e não tenhamos dúvida de que os meios de comunicação hoje e as rádios, elas se inserem num universo mais clássico da comunicação, mas que atinge profundamente o coração das pessoas. E a nossa diocese é privilegiada porque nós temos 4 rádios aqui, 2 em Divinópolis, 2 em Pará de Minas, ou seja, nós podemos veicular todas as notícias da diocese. Quantas iniciativas nós temos aqui e que certamente alguns irmãos e irmãs não conhecem, e as rádios podem nos ajudar muito nesse serviço de evangelização. Sim. Além disso, Dom Giovanni, nós temos também rádios comunitárias, né? Por exemplo, acho que a paróquia de Santana tem uma em Itaúna, e Nova Serrana também, a paróquia de São Sebastião. São rádios comunitárias que certamente, a partir do momento em que o senhor começar o programa, a gente também vai mandar para essas rádios para que elas possam divulgar. Essas rádios não estão vinculadas às paróquias, evidentemente. A de Itaúna parece que sim. Que maravilha. A de Nova Serrana não. Mas a de Itaúna parece-me que sim. Então, quer dizer, se amplia mais ainda o nosso espaço de comunicação. Exatamente. Uma boa notícia para todos nós. Mas, Giovanni, eu acho que nós não podemos perder, nós falávamos disso ontem, não podemos perder essa oportunidade dos meios de comunicação através das rádios, né? De modo nenhum, porque, como disse, ainda hoje, com toda a facilidade que temos de acesso, WhatsApp, e-mail, o próprio telefone, tantas mídias, Instagram, você pode fazer videoconferências usando todos esses dispositivos, mas as rádios têm o seu lugar. Como também nós não podemos abrir mão, em determinadas circunstâncias, de uma documentação impressa. Os impressos também não caíram em desuso, né? A gente vai redimensionando tudo. É claro que hoje tudo é digital, mas
essas mídias clássicas ainda têm o seu lugar e cumprem a sua função. Eu ouvia vi, aliás, uma entrevista daquela cantora baiana Ivete Sangalo, e foi interessante que ela falava da importância do rádio. Achei muito interessante, quer dizer, ela que é uma cantora de TV, de shows, etc. E ela falando assim da importância do rádio que nós temos no Brasil hoje. Porque o rádio, ele funciona o dia todo, né? Todo mundo está em casa, liga o rádio, está ouvindo o dia todo. Ela falava assim, elogiando e falando que a rádio não pode perder o seu papel, porque ela é fundamental na comunicação. E para muitos ainda o rádio ele traz uma grande memória afetiva. Sim. Né? Para muitos de uma certa faixa etária, os mais jovens como nós, Padre Moacir. Sim, obrigado. Sempre traz uma memória afetiva, porque eu me recordo, por exemplo, lá em Carandaí, quando eu me levantava cedinho para ir para a escola, o rádio tocando e as músicas que tocavam, e quando eu as ouço hoje, tudo isso me remete àquele momento, né? Ao perfume do café, o pãozinho sobre a mesa e a preparação para ir para a escola, né? É muito interessante isso. Para muitos, acredito que além de ser um meio usual de comunicação, remete também a todo esse universo, né? Sim. Quem nasce em Carandaí é carandaiense. Carandaiense. É difícil, né? É uma terra boa. São 25 mil habitantes, uma cidade pequenininha, onde todos se conhecem. A nossa padroeira é Santana, festejada sempre no mês de julho, e eu sou filho daquela terra. Nasci em Barbacena, fui a Barbacena para nascer, onde eu trabalhei também como padre antes de ser nomeado bispo, mas cresci, vivi e fui gestado ali na paróquia de Santana. O senhor foi ordenado padre e sagrado bispo em Carandaí. Exato. Carandaí foi a minha ordenação presbiteral. Foi realizada na Matriz de Santana aos 21 de junho de 1971, e eu fui ordenado pelo servo de Deus, Dom Luciano. A ordenação episcopal não aconteceu em Carandaí, mas em Barbacena. Porque o senhor estava lá, né? Exato. Eu era pároco no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, no centro da cidade, mas a ordenação ocorreu na Basílica de São José Operário, pelo fato de ser uma igreja maior e mais condizente com o momento celebrativo que exigia um espaço maior para acolher a todos. Giovanni, de sacerdócio o senhor tem? Eu fui ordenado sacerdote 21 de junho de 97. Vou celebrar, portanto, 27 anos de padre. Como é que o senhor vê assim, essa caminhada do senhor como padre, as paróquias que o senhor passou, da Diocese de Mariana, né? O senhor estudou em Roma também, né? Como é que o senhor vê assim, o padre Giovanni? É interessante isso aí, porque quando a gente sai do seminário, após a ordenação, saímos com muitos ideais no coração e queremos às vezes até aplicar de modo justo o que foi ensinado, o que aprendemos, e isso às vezes no início pode nos tornar meio que apegados a determinadas orientações, ou até meio que intransigentes em alguns momentos, né? Como também o entusiasmo inicial da missão. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a ser padre, né? Ser padre é um aprendizado, como ser pai, ser mãe, toda vocação é um aprendizado. E eu então comecei a trabalhar em Ouro Preto no ano de 1997, na paróquia de Santa Ifigênia, como diácono e depois como padre, e dali fui para o Seminário de Mariana no ano de 1998. E permaneci no seminário, dando aulas, ensinando, até 2003, quando fui para Roma, né? Então Roma para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque lá no exterior, longe de casa, uma coisa que eu aprendi e que para mim é fundamental, a acolhida.
Eu fui muito bem acolhido em Roma e muitas vezes eu nem me apresentava com vestes eclesiásticas, aliás, eu não as usava, eu ia à paisana para a universidade, mas sempre muito bem acolhido em todas as comunidades, e aquilo me marcou profundamente, né? E Roma também me humanizou mais, no sentido de o contato com os professores na universidade, o interesse deles em transmitir bem o conteúdo, em entender a realidade de cada aluno. Então existe o Padre Giovanni antes de Roma e o Padre Giovanni depois de Roma, né? Eu voltei mais humilde depois de Roma. Que é uma grande característica do senhor, dizia Dom Joel. Porque eu voltei mais humilde depois de Roma, porque lá aprendi que o que a gente conhece é uma gota no oceano, né? E aí isso veio modelando também a minha vida. Depois, um outro lugar que marca a minha vida também como padre é Barbacena. Esse processo de humanização, de proximidade aconteceu ali também, onde eu tive a oportunidade de abraçar a paróquia com muitas iniciativas, uma paróquia tricentenária, com muitas tradições, mas com muito anseio de inovação. E lá tem um trabalho muito bonito com as pessoas em situação de rua, porque no centro da cidade são muitos os que estão ali abandonados. E a paróquia teve esse trabalho por iniciativa de um irmão, Padre José Antônio de Oliveira, meu antecessor, que começou a acolher esses irmãos e criou um projeto social que se chama Pão e Beleza, ou seja, cuidar da higiene destes irmãos e oferecer-lhes ao menos um café, um lanche. E essa casa foi se firmando. Depois eu dei continuidade aos projetos, e a Casa Dom Luciano, dessa paróquia. E esse projeto me humanizou também, porque me ajuda a aproximar mais das pessoas, né? Porque nós muitas vezes não olhamos para os outros, e essas pessoas se tornam muitas vezes invisíveis para nós, né? O que nós queremos ver, né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, né? Nós não queremos muitas vezes ver essas pessoas, nós não queremos ver os presos, nós não queremos ver as pessoas em situação de rua, nós não queremos ver um doente, porque isso muitas vezes não traz alegria e prazer, né? O que nós queremos ver, onde repousamos o nosso olhar. Então a Paróquia da Piedade me ensinou justamente isso, a repousar o olhar sobre as pessoas, seja quem for, né? E de lá para cá eu fui nomeado bispo, e aí outra Páscoa, outra passagem exigente, né? Porque outro registro, você começa a viver o que você já vive como padre de um modo intenso e numa realidade macro. Aí fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte também sou agradecido profundamente. Amada Arquidiocese de Belo Horizonte, a Dom Valmor, que me acolheu ali, os meus irmãos bispos auxiliares com quem eu pude conviver um bom tempo, né? E ali eu pude fazer a incursão na região episcopal, que é muito variada, né? Com bairros de alto nível e também periferias, Taquaril, Belvedere, você tem Sion, Anchieta, Cidade Jardim, mas você tem também o aglomerado da Serra. Então transitar por esses lugares também mudou muito a minha vida, né? E agora estou aqui. Então eu vejo esse processo, esse crescendo, né? No interesse pelo outro, algo que lá no início não era tão claro, não era tão evidente, né? E isso para mim é obra de Deus, é graça de Deus e do povo que me modelou e que está me modelando aqui também. Antes de nós falarmos um pouquinho hoje é o 7º aniversário do senhor como bispo, já quase um ano entre nós. Então, quer dizer, Belo Horizonte foi uma grande experiência também para o episcopado do senhor. Sim, uma verdadeira escola pastoral, porque são muitas as iniciativas na Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciativas pastorais, religiosas, sociais, culturais. Então, assim, para mim foi um privilégio muito grande começar o meu ministério ali e ser bispo sendo auxiliar. Então aprendi muito em Belo Horizonte e por isso vim com mais segurança para cá, apesar dos desafios que existem aqui, mas sem a experiência de Belo Horizonte, sem a experiência como padre em Mariana, porque lá também eu assumi algumas funções, vigário episcopal, membro do Colégio dos Consultores, eu não poderia
servir de um modo mais qualificado a Diocese de Divinópolis como ela merece. Giovanni, eu me recordo da primeira entrevista que fizemos com o senhor. Sim. No dia da nomeação, e me impressionou muito que foi algo que eu sempre gostei muito das decisões do Concílio Vaticano II. E eu sei que o senhor é um admirador do Concílio Vaticano II. Então a fala do senhor naquele dia me tocou muito, porque todos nós sabemos que o Concílio Vaticano II teve uma preocupação pastoral, né? Exato. E é algo que o senhor busca, então daquele dia em diante me fez muito bem saber esse pensamento do senhor. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, e depois eu faço a segunda. De 17 de junho até hoje, como que o senhor sente o trabalho na nossa diocese, qual a caminhada, a avaliação que o senhor faz nesses meses do episcopado do senhor? Então, nestes 9 meses eu tive a oportunidade de conversar com todos os padres. Foi um tempo satisfatório. Alguns eu conversei 2 vezes pessoalmente, e conversa extensa. E daí nasceu um pequeno relatório de 10 páginas e eu devolvi ao clero. E chamou minha atenção a preocupação que o clero tem em fazer com que a nossa diocese haja um fortalecimento das pastorais, porque essa foi uma constatação de muitos. As nossas pastorais estão meio que fragilizadas. Também chamou minha atenção a preocupação do clero com a sua formação e a formação dos futuros presbíteros. E a partir dessa conversa com os padres é que eu estou me movendo na diocese. Primeiramente, cultivando a proximidade. Nesse tempo da diocese eu já visitei 95 comunidades da nossa diocese, e na nossa diocese são 600 comunidades, 54 paróquias, mas todas com pequenas comunidades, das quais eu já visitei 95, algumas 2 ou 3 ou 4 vezes, né? E também a partir dessa conversa com o clero, nós estamos agora organizando os encontros com o povo de Deus, as lideranças. Nós temos já realizados o encontro com a pastoral familiar, com os catequistas e com aqueles que atuam na ação social. Muitos vieram nos 2 primeiros encontros, a pastoral familiar e a catequese. No terceiro encontro nós tivemos mais ou menos umas 70 pessoas, e isto é um indicativo de que nós temos que fortalecer nas comunidades da nossa diocese o trabalho social, que é um trabalho que nasce do Evangelho. A opção preferencial pelos pobres não é invenção de partido político, mas é algo que nasce do coração de Jesus Cristo, quando ele diz: eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Jesus se identificou com estes e o seu ministério foi em favor destes, e a igreja não pode agir diferente. Eu ouso dizer aqui aquilo que Dom Luciano falava conosco em Mariana, que nenhuma comunidade deveria celebrar a missa se ali não houvesse o mínimo interesse de cuidar dos pobres. Se não houver um mínimo interesse de fazer o bem e de ajudar os pobres, é um escândalo celebrar a Eucaristia, porque o que é a Eucaristia? Ação de graças e doação aos outros. Então nós já realizamos 3 encontros. O próximo encontro seria com a pastoral vocacional, que é bem forte na nossa diocese. Nós estamos aí com mais de 50 equipes de pastoral vocacional e tende a um crescimento. Não vamos realizar um encontro neste dia, porque seria no dia 19 de maio. E no dia 19 de maio, o que vai acontecer? Vamos nos reunir em Leandro Ferreira, às 10 horas, a missa na qual queremos render graças a Deus pelo importante passo
que foi dado no processo de beatificação e canonização do venerável servo de Deus, Padre Libério. E aproveito aqui para convidar todos os que puderem, no dia 19, às 10 da manhã, toda a nossa diocese, o clero, os seminaristas, todo o povo convocado para este momento. Mas estamos realizando os encontros, serão 8 encontros. Já realizamos com a catequese, a pastoral familiar, a pastoral vocacional iria acontecer, mas não poderá ser no dia 19, e também já realizamos com a pastoral social, mas teremos um encontro com a liturgia, os liturgistas, as equipes de liturgia de celebração, os missionários que são chamados a atuar não somente na Semana Santa, mas ao longo do ano, porque a igreja é missão. Teremos também um encontro com as juventudes da nossa diocese, a pastoral do dízimo, porque uma comunidade que não tem o dízimo, ela está de certa forma se tornando refém de eventos, rifas, festas, e essa não é a proposta da igreja. A proposta da igreja é pôr primeiro o dízimo, que é a expressão de nossa fé e de adesão à comunidade à qual nós pertencemos. Então faço esse convite, meu irmão, minha irmã, se você não é dizimista, seja, participe. E o dízimo não é o dízimo por família. Na família, cada um deve oferecer o seu dízimo, né? Não existe o dízimo de 1 para 10, não. Cada um deve fazer a sua inscrição e participar. Como também não existe a obrigatoriedade de dar 10% daquilo que você recebe. O dízimo, ele é fruto da nossa conversa com Deus. E é claro, a partir do momento que os recursos crescem, também cresce a nossa generosidade. Mas não podemos deixar de ter o essencial em casa para dar o dízimo. Não. É preciso primeiro acudir aqueles que estão em casa. Mas isso também não pode gerar no coração das pessoas um descompromisso, porque todos nós devemos fazer a nossa inscrição para o dízimo. Eu já fiz a minha inscrição na catedral, né? Porque eu acho que também os padres todos devem ser dizimistas. O nosso ministério não é dízimo oferecido ao povo, o nosso ministério é dom, é vocação. Ser dizimista está num outro patamar, é a minha adesão a uma comunidade, né? Então convoco a todos que também abracem essa iniciativa, a pastoral do dízimo, para o cuidado dos pobres, a evangelização e o sustento do culto, da liturgia em nossas comunidades. Eu gostaria de voltar ainda ao que o senhor acabou de falar a respeito do venerável servo de Deus, Padre Libério. Quais são os passos agora para que os nossos ouvintes tenham claro isso? Então, providencialmente, um dia antes da promulgação do decreto do Papa, nós nos reunimos na Cúria com aqueles que farão parte da comissão para os bens materiais, tendo em vista a causa de beatificação e canonização. Essa comissão é importante porque o processo se concluiu em nível diocesano. Agora o postulador, ele não existe mais, a figura do postulador na diocese. Ele está em Roma, é o Paulo Vilota, né? Na diocese foi nomeado o administrador dos bens temporais da causa. Quem é este? O padre Adelmo, que atualmente está na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora em Pará de Minas. Mas achamos por bem constituir uma comissão. Quem faz parte? O bispo diocesano, o vigário-geral, padre Paulo Sérgio, o pároco de Leandro Ferreira, que atualmente é o padre Adão, convidamos o padre José Renilson e convidamos também o monsenhor Paulo Pereira. Além destes clérigos, vamos também convidar leigos. Fizemos um elenco, uma lista de nomes, eles serão convidados e serão provisionados e nomeados. Qual é a missão dessa comissão? Primeiramente, essa comissão deve promover a reta devoção ao Padre Libério, para que não haja desvios, como também mapear na nossa diocese as diversas iniciativas de devotamento ao venerável servo de Deus. Então, primeiro objetivo. Segundo objetivo, administrar bem os recursos advindos das doações dos fiéis, né? E convido as pessoas para que participem e nos ajudem, né? Porque temos as despesas referentes ao processo em Roma. Então, administrar os recursos. Por fim não, porque são duas motivações ainda, 2 objetivos. Um terceiro objetivo é agora cuidar da memória, do cultivo da memória do Padre Libério. De que maneira? Cuidando dos objetos que pertenceram a ele.
E nós queremos criar futuramente, e já existe esse projeto, um memorial onde serão expostos os objetos que pertenceram ao Padre Libério. E certamente muita gente tem em casa esses objetos, né? E a gente já pode até fazer esse convite. As pessoas que quiserem poderão nos ofertar esses objetos que pertenceram a ele, porque serão devidamente expostos no memorial, onde a gente vai cultivar o aspecto histórico, mas também a nossa memória afetiva, né? E por fim, e aí é o mais importante, é o recolher testemunhos de graças alcançadas e de milagres que serão devidamente avaliados. É claro que se a pessoa alcançou uma graça, é necessário que traga a documentação. Por exemplo, nestes dias encontrei-me com um casal e é a segunda vez que eu vi essa família, e a primeira vez eles trouxeram para mim um menino que se chama Miguel, e ele me disse assim, o pai me disse, meu filho está muito mal e ele tem uma doença no intestino que, olha, não há como, não tem mais o que fazer. E eu disse a ele, então você tem algo a fazer. Eu vou dar uma bênção invocando a intercessão do Padre Libério, e você vai levá-lo num dos lugares marcantes na vida do Padre Libério, que é Leandro Ferreira, onde ele está sepultado, ou então em São José da Varginha, na Fonte. Ele foi em Leandro Ferreira. Bom, passaram-se os dias e no dia 14, dia da promulgação, esse casal me procurou novamente dizendo que o menino está bem, está curado. Aí eu disse, mas tem documentação? Os exames que foram feitos no hospital, tem tudo isso organizado? Porque tem que ter essa documentação. Sim. Porque peritos, tanto no Brasil quanto em Roma, avaliam para ver se de fato existe algo miraculoso ali, algo que excede a possibilidade da ciência. Então, a comissão tem 4 objetivos: fomentar a devoção, administrar os recursos materiais para a causa, cultivar a memória, cuidando dos pertences do Padre Libério, e recolher testemunhos, tendo em vista a continuidade do processo, que agora é a fase da beatificação. Tanto para a beatificação quanto para a canonização são necessários milagres. E se alguém tiver essas informações, eles devem procurar? Eles devem procurar primeiramente a Cúria Diocesana. Agora eu não tenho aqui, por exemplo, o e-mail onde a pessoa pode também mandar uma correspondência. Mas nós podemos depois divulgar isso. Isso vai ser divulgado a partir do dia 19 de maio, né? Mas qualquer graça alcançada pode ser comunicada aqui na Cúria Diocesana. Basta fazer trazer a documentação, entregar na chancelaria, mas o responsável imediato por isso também, né, por hora, é o Padre Adelmo. Mas nós vamos ainda reunir a equipe e vamos, de certa forma, distribuir as funções dentro dessa equipe. Sim. Olha, eu gostaria de fazer mais N perguntas, mas só vai voltar. Voltarei. Porque o pessoal também está aguardando lá para o almoço, né? Tá certo. Mas eu quero fazer uma última pergunta pelo aniversário do senhor. Como que o Dom Giovanni, bispo da Diocese de Divinópolis, está se sentindo nesses 9 meses sendo bispo da nossa diocese? Então, eu posso dizer que estou feliz, não deslumbrado, mas verdadeiramente admirado com o carinho do povo, a vivacidade das comunidades da nossa diocese, o bom gosto com que as coisas são feitas, o esmero, o cuidado, tudo isso me chama atenção. E um povo muito carinhoso, né? Então estou feliz e coloquei isso num poema que eu escrevi que se chama Nesta Estação. Devagarinho a gente vai descobrindo, nas terras do divino, tudo é humano, graças a Deus. O trem da minha vida parou aqui, sem hora marcada para partir. Não tenho pressa. Ouço a sirene do tempo, passos de quem chega e parte, mas eu fico aqui nesta estação. Estou provando o ombro da amizade, a força de um aperto de mão, o afago de um olhar. Por tudo isto, fico aqui nesta estação. Sou feliz. Eu tinha lido esse texto do senhor, essa poesia, e a gente agradece o senhor também e parabenizando pelo 7º ano do seu episcopado,
que ele seja longo entre nós. Longo, é o que desejo de coração, Se né? Deus Ontem quiser. celebrando na catedral, verdadeiramente agradecido por estar à frente desta amada diocese. E peço a cada irmão e irmã que nos ouve nessa hora, que reze pela diocese, pelas vocações, e reze Pelo também Senhor. por mim neste dia em que celebro 7 anos da minha ordenação episcopal. Dona Giovanni, foi alegria tê-lo aqui. E para mim também, uma alegria grande estar aqui Você na vai rádio. voltar, nós vamos Voltarei combinar, com né? alegria. Então, só para encerrar, eu gostaria que o senhor desse a bênção para todos os nossos ouvintes da DIV FM. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós.